No vídeo anterior, nós discutimos comércio internacional, né? Tanto a parte de bens e serviços quanto os fluxos de capitais. E vimos como é que esse comércio e esses fluxos de capitais podem interferir na macroeconomia. Então, nós conversamos sobre isso, colocamos alguns conceitos, falamos de câmbio, falamos de balanço de pagamentos. Agora, nós vamos incorporar essa discussão no nosso modelo ISLM. Então, nós temos o modelo ISLM, agora nós vamos puxar essa discussão para dentro do modelo, né, para ver como que o modelo responde a essa questão, as questões que nós levantamos no vídeo anterior. Bom, para isso é conveniente diferenciar o gasto dos residentes domésticos, nós vamos chamar de DS, C mais I mais G, do gasto em bens domésticos, que é o gasto com os bens no país, que é produzidos no país, que é DS mais NX, que é o C mais I mais G mais NX. Vamos lá. C mais I mais G é o quê? O consumo das famílias, é o investimento e é o governo. Repara que isso pode ser consumo de bens produzidos no país ou no exterior. Mas se eu compro uma camisa importada, é consumo das famílias. Eu sou família brasileira. Então, é o consumo de um residente doméstico. Então, tem que estar aí nesse DS, tá certo? Joia? Porque é o Roberto, um brasileiro, residente no Brasil, comprando um bem comercializado no exterior. É meu consumo, então é gasto de residente doméstico. Se o empresário brasileiro compra uma máquina alemã, essa máquina está aqui no I, é investimento. Máquina é investimento. Agora, então é gasto de residente doméstico. Porém, isso não é igual ao gasto em bens domésticos. Por quê? Primeiro, porque eu acabei de dar os exemplos, né? Eu estou gastando em bens do exterior, em bens estrangeiros. Isso tem que ser retirado se eu quiser saber o gasto em bens domésticos. Então, a parte que foi gasta em bens externos tem que ser retirado. Então, menos importações. Menos importações. Parte dos bens domésticos são vendidos no exterior. Então, não é brasileiro que está comprando. Que parte é essa? São as exportações. Então, se você quiser saber o gasto em bens domésticos, é o gasto dos residentes, DS, mais as exportações, menos as importações, que nós aqui chamamos de NX. Então, é o C mais I mais G mais NX. Então, o C mais I mais G mais NX, que é o que a gente está discutindo lá de trás, ele é o gasto em bens domésticos, né? A demanda pelos bens domésticos. Não é necessariamente o gasto dos residentes domésticos. A diferença aí é importante. Voltem aí o vídeo se não tiver ficado claro a diferença, né, do gasto dos residentes, que pode incluir importações, e o gasto em bens domésticos, que não pode incluir as importações e deve incluir as exportações. Suponha que DS é uma função de Y e I, que é o que nós estamos fazendo o tempo todo, né? O C mais I mais G, o C é função de Y, o I é função de I. Então, esse DS ele é uma função da renda e da taxa de juros, né? A gente está com isso o tempo todo. NX é a diferença entre exportações X e importações Q. Eu gosto de importações, para mim é M. Mas aí o livro botou aqui, eu estou seguindo o livro. Eu fiquei injuriado, entendeu? Se eu tivesse visto antes, não tinha usado esse livro. Estou brincando, óbvio. Então, NX é a diferença entre as exportações e importações, e suponha que as exportações dependem da renda dos estrangeiros e do câmbio real. Então, as exportações dependem razoável, a renda quanto mais renda dos estrangeiros, mais eles estão propensos a comprar nossas coisas, e do câmbio real. Por que o câmbio real? Porque o câmbio afeta. Porque o câmbio quer dizer se o produto é mais barato, né? A gente viu lá atrás, é mais barato no país ou no exterior. Então, o exemplo do Big Mac, óbvio que não é um bom exemplo. Você não vai comprar Big Mac no Brasil porque está mais barato, mas suponha que você está comprando toneladas de trigo, aí passa a ser razoável. Você vai comprar no Brasil. Ou você está comprando bens, ou você está comprando aí o seu celular. Entendeu? Aí o seu PlayStation, toda a vida, eu tenho 50 anos de idade, mas eu gosto de jogar. O pessoal da minha geração já é um pouco velho para isso. Quer dizer, outras gerações, quando tiverem com 50, não vão ser velhas para jogar. Isso é um problema de geração, né? Pouca gente da minha geração gosta de jogar. Eu gosto. Toda vida que sai um PlayStation é a mesma história. Vale a pena ir nos Estados Unidos comprar o PlayStation em vez de comprar no Brasil. Mas toda vida. É isso acontecendo. E a chave aí é o câmbio. Então, se o câmbio está 3
Lá nos Estados Unidos, o PlayStation custa, sei lá, $1.200. $1.200. Eu forcei aqui para poder dividir por 3. 3 é um número chato. Mas $1.200. Aí, se o câmbio está 3, se o câmbio está 3, ele está R$3.600. R$3.600. Se aqui no Brasil tiver R$5.000, eu nem precisava do mas se tiver R$5.000 o PlayStation, o daqui está mais caro. Se tiver muito mais caro, eu lembro que quando saiu o 5, o pessoal fazia a conta. Você paga a passagem, paga um hotel em Miami, compra a volta que sai mais barato. Então, o câmbio importa, e o que importa, óbvio, é o câmbio real. É a mesma coisa as importações, só que a importação depende da nossa renda, que aí somos nós comprando, e também do câmbio real, só que na direção contrária, né? Então, é assim que vai entrar o NX. Ele vai depender da renda dos estrangeiros, da nossa renda e da taxa de câmbio. Então, NX é a função da renda dos estrangeiros. Quanto maior a nossa renda, menor a NX, porque as importações aumentam, e aí as exportações não, né? Quanto maior a renda dos estrangeiros, maior o NX, porque aí as nossas exportações aumentam, e a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, quanto maior, quer dizer, quanto mais caro for o bem aqui em relação ao exterior, menor vai ser a nossa exportação. Então, é assim que funciona. E as importações vão na direção contrária. Então, um aumento na renda do exterior aumenta a NX e a demanda agregada. Você pode ter um efeito de demanda agregada via renda no exterior. Uma depreciação real da moeda local. No padrão brasileiro, o aumento de R aumenta a NX e a demanda agregada. Né? Quer dizer, então, no americano não. Né? No americano, aumento de R, e aí tomem cuidado com o livro. Às vezes eu mesmo caio nessa. Por isso que é melhor falar depreciação. Uma depreciação da moeda local aumenta a NX. Por quê? Porque se a moeda depreciou, é mais fácil exportar e é mais difícil importar. Então, aumenta a NX, então bate na demanda agregada, e um aumento na renda doméstica reduz a NX e a demanda agregada. Né? Então, agora a renda doméstica vai ter esse outro efeito. Né? Ela aumenta a demanda agregada via consumo, mas ela reduz via importações. Então, está aqui os efeitos de uma perturbação na renda sobre as exportações líquidas. Então, a renda, se você tem aumento no gasto local, vai aumentar a renda, aumento na renda estrangeira aumenta a renda, a depreciação real aumenta a renda, as exportações líquidas caem com o aumento do gasto local, elas sobem com o aumento na renda estrangeira e elas sobem com a depreciação real. Então, está aqui o efeito lá da história. E uma economia aberta, a IS, então, agora tem esse jeito que vocês estão vendo aí. Então, desculpa, uma pausazinha aqui. Mas nessa economia aberta que nós estamos trabalhando, a IS agora ela vai ser a DS, né, mais NX. Então, ela depende de Y, de I, tudo velho aqui, tudo velho. Depende agora também da renda externa e do câmbio. Isso aqui é novo. O Y é velho, que aparece ali, mas a renda externa e o câmbio é novo. Então, nós ganhamos. A renda externa é uma variável exógena, obviamente não está sob controle do país. O câmbio, vamos conversar melhor sobre ele. Então, como parte de um aumento de renda é destinada à compra de bens importados, a IS de uma economia aberta é mais inclinada que de uma economia fechada. Né? Os efeitos são menores, porque numa economia fechada, todo aumento de renda é demanda local, demanda por bens produzidos no país. Numa economia aberta, não. Uma parte vai para a demanda por bens produzidos no exterior. Então, você tem essa característica, né? Você tem essa característica da IS. Uma depreciação da taxa de câmbio real aumenta a demanda por bens domésticos e desloca a IS para a direita. Então, você supõe que o câmbio real está depreciando, por exemplo, o Banco Central depreciou o câmbio num regime de câmbio fixo, então isso aumenta a demanda, é um deslocamento da IS para a direita. Um aumento da renda do exterior aumenta o gasto dos estrangeiros no bem local e desloca a IS para a direita. Então, tanto a depreciação do câmbio quanto o aumento da renda externa tem esse efeito na IS, quer dizer, vai ter aquele efeito típico que a política fiscal tinha lá no modelo anterior, que aumenta a renda, mas também tem um impacto nos juros. Né? Então, esse é o aumento, aqui ele botou renda externa, mas o câmbio vai na mesma direção. Bom,
Quanto maior a integração dos mercados financeiros dos diversos países, mais fácil para o capital migrar de um país para o outro. Vai ficando mais fácil, vai ficando cada vez mais fácil. Quanto mais alta a mobilidade de capital, mais a taxa de juros do país depende da taxa de juros internacional. Por quê? Porque se é muito fácil essa migração, se é muito fácil migrar, o país não pode sair muito da taxa da referência internacional. É o que eu falei do Brasil. Suponho que os Estados Unidos botam a taxa de 5, o Brasil não vai conseguir botar a taxa de 2. Vai todo mundo embora daqui. Não é? Então, os países, ainda mais países semelhantes, os Estados Unidos, eles têm que estar com taxas que conversam, porque senão os fluxos de capitais fazem uma bagunça danada. Então, a integração, ela meio que aproxima as taxas de juros, principalmente para o mesmo nível de risco, quando o país tem o mesmo nível de risco. Bom, suponha um país aberto que se depara com um determinado preço das importações e uma determinada demanda por importações. Então, está dado, para não ficar dando choque desse tipo. De novo, lá na Macro 2, na economia internacional, vocês vão mexer em tudo isso. Aqui, a gente está amarrando tudo para focar só no efeito da política monetária e fiscal. Suponha que a taxa de juros internacional é dada por IF, né? IF, e que o capital entra no país quando a taxa de juros do país é maior do que IF. Então, se a taxa de juros do país for maior do que IF, o capital começa a vir para o país. De novo, tem toda a questão de risco que eu também estou botando na geladeira. Estou botando um monte de coisa na geladeira para focar só aqui nessa questão dos juros. O balanço de pagamentos, então, ele vai ser dado por NX, que é a primeira parte lá, incluindo aqui lucro, juros, tudo isso, mais a conta de capital. E a conta de capital ela vai depender de I menos IF. Então, nós colocamos mais uma equação. O que é razoável. Se a gente está colocando mais uma variável, por exemplo, câmbio, tem que ter mais uma equação no modelo. A terceira equação do modelo é a BP. Então, agora nós vamos ter a IS, a LM e a BP. Esse modelo também é chamado IS, LM, BP, ou modelo Mundell-Fleming, em referência aos criadores do modelo. Então, CF é o saldo da conta de capital, que depende de I menos IF. Bom, o modelo Mundell-Fleming, acabei de falar, né, que é o nome desse modelo de ISLM, que é economia aberta, ele permite incorporar comércio exterior em várias situações. Nós vamos estudar algumas. A primeira que nós vamos estudar é perfeita mobilidade de capital, ou seja, o capital está se movendo de forma perfeita entre os vários países. Com perfeita mobilidade de capital, mesmo pequenas diferenças entre as taxas de juros do país e a taxa de juros internacional levam um fluxo infinito de capitais. Então, você tem uma enxurrada de capital, porque é perfeito, é como se não tivesse custo nenhum para mover capital. Desta forma, o Banco Central não pode tocar uma política monetária independente e um regime de câmbio fixo. Ele não consegue essas coisas. Estritamente falando, se for perfeita mesmo a mobilidade de capital, a política monetária está muito comprometida de qualquer jeito. Mas esse combo política monetária independente e regime de câmbio fixo, mesmo que não seja tão perfeita a mobilidade de capital, ele fica muito comprometido. Vamos entender por quê. O que acontece se o BC resolve apertar a oferta de moeda para elevar o aumento de juros? Então, o Banco Central faz uma política contracionista, aquela que desloca a LM para a esquerda e leva a um aumento de juros. O que acontece? Bom, gestores de carteira do mundo todo vão comprar ativos no país. Por quê? Porque o capital se move, né? A gente está supondo que essa mobilidade está acontecendo, e aí aquele juros aumentou, então ficou mais atrativo aquele país, então você vai mandar dólares para aquele país. Essa gigantesca entrada de capital, e é muito grande, né? Por isso não precisa ser assim, perfeita, vai ter que ter muito fluxo de capital. Se por acaso estiver travado o capital, a história muda, ela faz com que o balanço de pagamentos tenha um saldo positivo, né? Vai ter um saldo positivo lá no balanço de pagamentos. Aqui o I é maior do que o IF, então está entrando capital no país. Então, desculpa. A moeda local vai apreciar. Para manter o câmbio fixo, o BC é obrigado a intervir no mercado. Então, o que está acontecendo? Eu estou falando de um BC que quer fazer câmbio fixo, né? Ele quer fixar o câmbio. Então, ele tentou fazer política monetária independente, tentou levar a taxa de juros. Se for cair, é só ir invertendo o argumento, né? Só invertendo o argumento. Então, entrou um monte de moeda. Essa entrada de moeda, essa avalanche de moeda, forçaria uma apreciação do câmbio. Volto a dizer, se ao contrário, se o BC solta a oferta monetária para baixar juros, o que acontece? Os gestores
vão tirar ativos do país, a saída de capital joga o balanço, o saldo para o negativo, e a saída de capital vai pressionar uma depreciação do câmbio. Então, é só inverter a história. Aqui é apreciação, porque o BC elevou juros. Mas o BC não pode deixar apreciar, porque o câmbio é fixo, o BC tem que defender o câmbio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar essa moeda estrangeira. E como que ele compra? Com a moeda local. Então, ele vai pegar a moeda local, reais, né? O nosso BC vai pegar reais para comprar dólar, para poder compensar esse efeito. Então, entrou muito dólar, ele vai tirar o dólar de circulação comprando reais. O que vai acontecer, então? Um aumento da oferta de moeda e, portanto, uma queda da taxa de juros. Então, o Banco Central tirou moeda da economia, o objetivo era aumentar juros, talvez porque ele estivesse preocupado com inflação e tal. Só que isso trouxe capitais. Essa entrada de capitais pressiona uma apreciação do câmbio. Não pode acontecer, porque o câmbio é fixo, aqui é a ideia de câmbio fixo, e o BC, para evitar que isso aconteça, para defender o câmbio, vai ter que comprar esses dólares. No que ele compra esses dólares, ele bota real de volta na economia, até que volte ao equilíbrio. Então, a política monetária aqui, ela não prospera. Então, esse é um resultado importante de ter em mente. A taxa de juros continua a cair até o nível anterior ao da intervenção. Então, eu não botei elementos de risco aqui que podem baldear essa discussão inteira, entendeu? Então, assim, está fazendo um caso muito estilizado, mas é só para vocês entenderem os mecanismos, né? Só para começar a entender os mecanismos. Então, o câmbio fixo, ele amarra o BC e vale para um lado e para o outro. Ele amarra o BC. Bom, suponha, então, uma economia aberta, com câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais, ela encontra-se no equilíbrio E. Aquela ideia do gráfico, só que primeiro a gente descreve. E o BC faz uma expansão monetária de forma a deslocar a LM para a direita. Né? Então agora ele fez a expansão, lá eu tinha falado de contração. O novo equilíbrio de mercado de bens e serviços será um ponto E'. Não, desculpa. O novo equilíbrio do mercado de bens e serviços e do monetário, parei porque não faz isso, a gente está falando do monetário, será em E'. Então, imagina a economia fechada, e SLM, o BC deslocou a LM, e aí a economia, se fosse fechada, iria para um ponto E', que nem nós fizemos na aula no vídeo passado, no vídeo retrasado. Iria, não quer dizer que vai. No ponto E', nesse ponto E', tem déficit no balanço de pagamentos. Por quê? Porque taxa de juros lá embaixo, né? Taxa de juros baixou, o capital está indo embora, ainda tem o efeito de Y, que aumentou as importações. Então, para manter o câmbio fixo, agora o BC vai ter que vender moeda. Né? No exemplo anterior ele comprava, ele agora vai ter que vender moeda externa trocando por moeda local, o que reduz a oferta de moeda. Né? Porque ele bota dólar no mercado, ele pega o dólar dele, bota no mercado, as pessoas pagam com reais, o real vai para o BC, está fora de circulação e a LM volta para onde estava. Então, o gráfico está acontecendo. Graficamente, o que está acontecendo é isso daqui. O Banco Central tentou fazer uma política monetária, né, câmbio fixo e mobilidade de capitais. Então, claro, aí você vê que alguns autores, aqui no Brasil, por exemplo, acham que não pode ter mobilidade de capitais, por exemplo, para evitar esse tipo de fenômeno. Então, como é que você faz? O governo pode fazer leis controlando a entrada e saída de capitais. Tem governo que faz isso. Aqui no Brasil, a gente já fez muito isso. A gente não faz mais no Brasil, mas é uma discussão que sempre aparece. Quer dizer, já foi mais forte, mas de vez em quando aparece essa ideia, alguns economistas heterodoxos, o pessoal que tem essa ideia de controlar capitais para dar mais autonomia ao BC, né? O BC ganhar mais força na condição da política monetária. Por exemplo, o Brasil não trabalha com câmbio fixo, depois a gente fala de câmbio flutuante, mas, por exemplo, uma situação dessas, se tivesse controle de capital, talvez não acontecesse. Qual é a situação? De novo, o Banco Central aqui nesse gráfico, ele fez uma política monetária expansiva, talvez para estimular a economia. Só que o que aconteceu? Nesse que seria o novo equilíbrio SLM, né, de bens, serviço e monetário, há um déficit no balanço de pagamento. O déficit naquele sentido que a gente comentou, né, das reservas aqui, haveria esse déficit. E aí começa a ter uma pressão de desvalorização da moeda. O BC tem que evitar a desvalorização da moeda. Para evitar a desvalorização da moeda, ele vai lá e compra dólares. Mas com isso, ele vende dólares. Eu fiquei com outro exemplo na cabeça. Ele vende dólares e com isso ele está tirando de volta a moeda que ele botou. Então a economia volta para o ponto E e o equilíbrio está aqui.
Então, a política monetária com câmbio fixo e mobilidade de capitais, ela não acontece. O BC tenta, mas não consegue fazer sobre a ameaça de pegar o câmbio. É claro que isso é um modelo estilizado, você pode até fazer, mas lá na frente acaba dando problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Chegou uma hora que a coisa da Argentina lá na virada do século XX para o XXI. A saída do controle de capitais, volto a dizer, alguns economistas heterodoxos defendem, não, é só não permitir. É só para travar, por exemplo, capital especulativo. Então, você para entrar no país, por exemplo, você tem que ficar alguns anos, senão você tem uma taxa muito alta, algum jogo desse tipo, para evitar esse fluxo tão rápido. Bom, em uma economia aberta, com taxa de câmbio fixa e perfeita mobilidade de capital, a política monetária é inefetiva. Ela não funciona. Mas o mesmo não pode ser dito da política fiscal. Então, aqui a gente falou da monetária. A política fiscal é outra história. Se você faz uma expansão fiscal, você desloca a AIS para a direita, aumentando produto e juros. Então, aí o governo fez a expansão fiscal. Isso é velho, a gente já tinha discutido lá atrás, nos vídeos, 2 vídeos atrás. Né? Se não lembra, volta lá nos nossos vídeos de política fiscal e monetária. Então, a expansão fiscal desloca a AIS para a direita, aumentando produto e juros. A maior taxa de juros traz capital para o país, pressionando uma apreciação da moeda local. Então, o governo começou a gastar. Isso aumentou o produto e os juros, até isso a gente já tinha resolvido isso, né, quando a gente falou lá da política monetária e fiscal, só que agora esses juros mais altos começam a trazer capital para o país. Para evitar a apreciação, lembra, o BC tem que manter o câmbio fixo, aqui é um regime de câmbio fixo. O BC vai ter que aumentar a oferta de moeda, né, aquele negócio de comprar os dólares. Então, para evitar a apreciação, o BC vai comprar esses dólares, e nisso ele joga a moeda na economia. No que ele joga a moeda na economia, a LM vai para a direita, o que traz a taxa de juros para o ponto inicial, quer dizer, e expande ainda mais o produto. Então, aquele problema da elevação de juros da política fiscal que causa o efeito de deslocamento, ou crowding out, não vai acontecer, porque os juros, na verdade, está preso nos juros externos. Se for perfeita a mobilidade, tem que ser igual. Se não for perfeita, tem que estar pertinho. Quanto mais perfeita, mais perto. O fenômeno aqui existe. Então, a política fiscal ela tem mais impacto, né? Pelo menos na abordagem SLM. Numa economia nessas condições. Bom, a gente também pode usar esse modelo para analisar uma economia com taxa de câmbio flexível e mobilidade de capitais. Então, nós falamos de câmbio fixo, agora vamos ver o que acontece quando o câmbio é flexível. Bom, na verdade, esse modelo em si é flexível. Esse modelo, ele é bem flexível. Esse modelo permite várias alterações e vários ajustes, várias combinações. Ele pode ser usado com um monte de arranjo, mas isso fica lá para macro 2. Aqui nós vamos fazer esses 2 casos, fixo e flexível, sempre supondo capital. Mas você pode botar vários tipos de mobilidade de capital, ele permite tudo isso, é só ir alterando lá as equações para colocar o que você quer colocar. Bom, a característica do câmbio flexível é que no câmbio flexível o Banco Central não tem que depender de taxa de câmbio nenhum. Então agora aquela história de que o Banco Central tem que comprar e vender reserva para poder garantir o câmbio fixo sumiu do cena. O câmbio agora é variável endógena. E aí fica claro enxergar o que está acontecendo. 3 equações, ISLM, BP, 3 variáveis endógenas, renda, juros e câmbio. Então você tem as 3 variáveis endógenas com as 3 equações do modelo. Então fica bem amarradinho. A taxa de câmbio vai se ajustar de forma a equilibrar a demanda e oferta por moeda externa e o balanço de pagamentos. Então, agora a taxa de câmbio que vai se ajustar para fazer aqueles equilíbrios. O BC pode fazer política monetária, pois não tem obrigação de vender ou comprar moeda externa. Então, sem essa obrigação, aquele problema de ter que entrar comprando e vendendo para compensar sai de cena. Com perfeita de mobilidade de capitais, se for perfeita, né, o balanço de pagamento vai ficar equilibrado com I igual a IF. Então, a conta de capital fica equilibrada, se é perfeito, né, qualquer alteraçãozinha vem uma avalanche e tal. E o câmbio lá no NX, o próprio câmbio vai se ajustando para garantir aquele equilíbrio. Uma apreciação do câmbio real deixa os bens domésticos mais caros e desloca a AIS para a esquerda. Então, você contrai a AIS se tem uma apreciação do câmbio real. Uma depreciação do câmbio real é o contrário, ela deixa os bens domésticos mais baratos e desloca a AIS para a direita. Então, agora,
o câmbio vai criando essa confusão. Na verdade, você pode resolver o modelo com 3 equações e 3 incógnitas, ou você pode substituir a BP com a IS e captar todos esses fenômenos numa curva só e fica mais fácil. O sistema 2x2 é mais fácil de resolver. Aqui nessa unidade, ao contrário das outras, eu não vou fazer a parte de cálculo, porque, de novo, eu estou colocando aqui só para a gente levantar a bola e tratar de das questões principais, não é? Mas se vocês quiserem fazer a parte de cálculo por conta própria, façam isso. Substituam a IS na BP, né? Peguem lá, elas têm lá um termo comum, que é aquele NX, né? Então você pega lá e substitui, e daí você faz a brincadeira. Quando I maior que I estrela, ou quando ele tende a ser maior, né, entra a moeda no país e ocorre uma apreciação da moeda local. Quando I menor do que I, desculpa, eu falei estrela, mas é IF que eu estou usando aqui, que é o que o livro usa. Quando o I menor do que o IF, a moeda sai do país e ocorre uma depreciação da moeda local. Então, o que você tem aqui é esse, né? O balanço de pagamento ele estaria aqui equilibrado. Quando eu tenho o I maior do que esse, você tem a apreciação. Quando é menor, você tem a depreciação. Quando tem apreciação, você está puxando a IS para dentro, ou para a esquerda. Aqui é a setinha. Quando tem depreciação, você está puxando a IS para fora, ou para a direita. Então, esse, digamos, é a nova regra do jogo, não é? Então, você tem aqui, o equilíbrio vai ser aqui, de novo, com perfeita mobilidade, não tem muita margem para sair daí, mas quando você sai do equilíbrio, os movimentos são esses. Se I sobe, apreciação, e S puxando para dentro, ou para a esquerda ou para dentro. Se I desce, depreciação, e S puxando para fora. Isso está acontecendo por conta da conta de capital. Quando o I fica mais alto, né, entra moeda no país, e aí a moeda local, entra moeda externa, entra dólar, vamos falar dólar, entra dólar no país, o real aprecia. Quando o I vai para baixo, sai dólar do país e o real deprecia. Então você tem esse movimento. Bom, suponha então a economia naquele equilíbrio de novo, nós vamos mostrar o gráfico, sempre começa assim, vai ter gráfico, né? Só para a gente antes contar a história, vocês tentem visualizar. Então suponha que está em equilíbrio e ocorre um deslocamento da IS para a direita, ou seja, o governo fez política fiscal. O novo equilíbrio do mercado de bens e serviços, do mercado monetário, se daria num ponto E', com um produto e juros maiores do que em E. Quer dizer, se a economia fosse fechada, você teria esse efeito, que é o clássico deslocamento da IS para a direita. Só que agora você tem uma novidade. Os juros maiores levam a uma apreciação da moeda local, reduzindo o NX. Então, o governo expandiu, o governo fez uma política fiscal. O objetivo do governo era estimular a economia. Ele fez isso. Só que um efeito colateral da política foi a elevação dos juros. Até aí tudo velho. A gente discutiu isso nos vídeos lá para trás. Só que agora, com a economia aberta, essa elevação dos juros começa a trazer moeda. Lá no câmbio fixo, o Banco Central era obrigado a anular esse efeito para manter o câmbio fixo. Aqui, o Banco Central não é obrigado a fazer isso. O Banco Central não tem obrigação de defender o câmbio. Então, essa entrada forte de moeda vai forçar uma apreciação do câmbio, vai apreciar o câmbio para voltar ao equilíbrio de balanço de pagamentos, e essa apreciação do câmbio equivale a uma retração da IS. Então, o que você tem é um jogo desse tipo aqui. O governo puxa a IS para fora, o câmbio traz a IS de volta para dentro. Então, aí, como esse caso é o caso mais próximo do Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje tem o câmbio flexível, né? Aquela flutuação suja que chama, né? Que o Banco Central de vez em quando entra, mas grosso modo é flexível. Aí fica melhor essa discussão que eu fiz da vez passada com o controle de capitais. O que acontece? Se aparecer, por exemplo, suponha que aparece um governo que quer fazer política fiscal. A política fiscal vai ter uma trava no câmbio. Ela vai ter uma trava no câmbio. Claro que aqui é um caso extremo, a gente fez mobilidade perfeita, a gente considerou muita coisa, a trava é absoluta, né? Mas ela pode dar uma margenzinha se você tempera um pouco mais o modelo, chega mais perto da realidade. Mas ainda assim tem uma trava. Que é você ficar aumentando o gasto, isso vai apreciando o câmbio e vai tendo esse problema nas exportações. Como é que você resolve isso? Bom, é muito difícil resolver isso, você vê que não tem muita, quer dizer, a intensidade aqui é muito grande por conta do exemplo bonitinho de livro-texto. Mas o efeito em si, não tem muito como você sair disso.
E aí que vem, por exemplo, quem defende o controle de capitais. Diz, você faz um controle de capitais para não ter esse fluxo de capital tão grande. O problema de controle de capitais é que muitas vezes, primeiro, o país precisa muitas vezes desses capitais. Né? O país não está em condições. O Brasil é um exemplo típico disso. A gente tem uma coisa é você fazer controle de capitais quando você está sobrando dinheiro. Mas tudo bem. A China poupa muito mais do que investe. Não é um grande problema. Se o Brasil é outra história. Depois que, às vezes, esses controles são feitos de tal forma que abrem um espaço gigantesco para a corrupção. Então, você vem com um debate, é um daqueles debates de macroeconomista, volto a dizer, hoje em dia só o pessoal mais heterodoxo que tem essa tecla do controle de capital, mas eles têm, e a razão é essa, porque geralmente o pessoal mais heterodoxo, muitas vezes esquerda e tal, eles querem a política fiscal, então eles querem tirar um freio, né, ou pelo menos reduzir um freio à política fiscal. Bom, suponha agora, então a política fiscal a gente já viu que ela não vai funcionar exatamente porque nesse caso extremo aqui ela não tem efeito nenhum, em casos intermediários ela ainda tem algum efeito, mas à custa de juros mais alto e câmbio mais apreciado. Isso é um pouco o Brasil, o Brasil do século XXI, entendeu? Quer dizer, a gente tem tirando alguns momentos de tentativa de ajuste fiscal, porque é ajuste fiscal mesmo. Então você tem um crescimento constante do gasto, a taxa de juros vai lá para cima e o real fica apreciado. Quando tentaram quebrar isso, forçando depreciação, você vê que a coisa desandou. Desandou no governo Dilma, agora no governo Bolsonaro, o Banco Central resolveu jogar a taxa de juros lá embaixo. Né? Tá aí. Bom, o novo equilíbrio do mercado de bens, serviços e monetários se daria num ponto L'. Então aqui é um deslocamento da LM para a direita. Então agora foi o Banco Central que resolveu fazer política expansiva. Esse se daria, né, sempre para dizer que é só para pensar a coisa, né? Se daria num ponto L' com produto maior e juros menor do que em E. Então, se a economia fosse fechada, aconteceria esse efeito. Os juros menores levam a uma depreciação da moeda local, aumentando o NX e causando um deslocamento da IS para a direita, o que leva a um aumento ainda maior do produto. Então, numa economia de campo flexível, a política monetária agora é que tem muita força. Daí, de novo, a gente pode voltar aquele textinho do Langoni que eu coloquei há 2 ou 3 vídeos atrás. Tem que trocar o freio fiscal pelo freio monetário. Né? De novo, é complicado avaliar porque houve pandemia, ficou tudo muito difícil. Eu, particularmente, acredito que, como eu conversei naquele vídeo, que essa foi uma manobra absolutamente arriscada, beirando a responsabilidade que foi feita e contribuiu muito para a inflação alta no Brasil, apesar de, claro, a pandemia também ter tido um papel nesse processo. Né? A pandemia é uma grande retração da oferta agregada e, claro, que o nível de preços sobe, a não ser que o governo tivesse feito uma retração maior ainda, ou pelo menos equivalente da demanda agregada. Mas é difícil fazer isso, a pressão da sociedade não permitiria uma retração tão grande. Então, podia pelo menos não ter estimulado tanto a monetária. Mas é outra história. De todo modo, aqui está mostrando o que acontece nessa economia. Né? Então, a política monetária agora ela tem um baita do impacto, porque o Banco Central, quando baixa juros, né? Quando o Paulo Guedes comemorou o câmbio desvalorizado, né? Falando que agora uma frase absolutamente infeliz em relação porque antigamente doméstico ia para Disney e tal, uma infelicidade. Mas ele está falando disso, né? Ele estava falando no fundo isso, que essa política monetária mais expansionista, ela além do benefício direto de estimular investimento e tal, ela teria esse outro benefício via exportações. As pessoas, em vez de passear na Disney, elas iam passear aqui no Brasil, sei lá onde, em algum lugar, lá no Beto Carreiro. Lá vai no Beto Carreiro, que você está estimulando. Em vez de comprar a telefone americano, você compra fabricado aqui no Brasil e tal. Então é um pouco essa ideia que ele coloca. Né? Eu já falei isso outras vezes, eu não sou muito fã desse tipo de abordagem via demanda, né? E aí, para mim, política monetária expansiva vai acabar gerando inflação. Mas, de novo, a pandemia dificulta um pouco aí o teste. Bom, o fato é que o Banco Central recuou e agora está tentando correr atrás do prejuízo, elevando juros e etc. Bom, então o que você tem é que o efeito da política monetária e fiscal depende da política cambial e da mobilidade de capitais. Essa é a mensagem importante para ter aqui. Volto a dizer, tudo isso vai ser refinado em cursos mais para frente, mas esse recado continua. O efeito das políticas monetária e fiscal dependem de como o que está acontecendo no lado do câmbio e depende do fluxo de capital entre os países.
Você ignorar esses efeitos, chances são que você não consiga captar bem, a tua análise vai ficar pobre. Chances são que tua análise dê errado. Nós vimos aqui como os resultados mudam. Nós vimos aqui que, num caso, nós neutralizamos a política monetária, no outro caso, nós neutralizamos a política fiscal. Então, se você olha uma política fiscal e analisa numa economia fechada, ignorando esses aspectos de política cambial e mobilidade de capitais, chances são que você faça uma análise ruim. E, claro, que você, como analista econômico, você não quer fazer análise ruim. Então, é importante considerar esses aspectos quando estiver fazendo o seu trabalho, ainda que o nosso modelo inicial, o nosso modelo base não tem. Mas é por isso que eu disse lá no começo que não falar nada de economia aberta dá uma sensação de estar faltando alguma coisa. E aí, quando fala, pelo menos eu fico mais aliviado. Assim, se você abandonar o curso de economia aqui, você pode até não ter explorado o potencial do modelo de economia aberta, mas você sabe que importa. Você sabe que importa. Então, é meio por isso que eu acho que eu resolvi botar pelo menos um pouquinho de macro aberta aqui no nosso curso do Macro 1. No fim do dia, o modelo Mandel-Fleming incorpora mais uma equação, a BP, e mais uma variável, o saldo do balanço de pagamentos se o câmbio for fixo, ou a taxa de câmbio se o câmbio for flexível ao modelo ISLM. Claro que a gente viu aqui um caso muito extremo, de perfeita mobilidade, mas se a gente pega um caso menos extremo, é isso que está acontecendo no fim do dia. Se você quiser fazer de novo, eu não vou fazer, já disse a abordagem de cálculo, você pode montar o sistema 3x3, se for câmbio flexível, a endógena é R, se for câmbio fixo, a endógena é BP, e vai montando o que está acontecendo. Ou, como eu disse, substitui para resolver o 2x2, que nem nós fizemos. Eu não vou fazer, né, eu sei que tem um pessoal que vê cálculo, mais esse sistema de vídeo e tal, mas o caminho das pedras está dado lá. Bom, aqui está o resumo, então, o resumão do caso que nós estudamos, né, a política monetária e fiscal sob mobilidade perfeita de capital. Se o câmbio é fixo, a expansão monetária não afeta o produto e a perda das reservas vai ser compensada pelo aumento da moeda. Então vai ser igual, quer dizer, você vai trocar uma coisa pela outra. Na expansão fiscal, a expansão do produto, você expande o produto, mas você tem uma piora na balança comercial. Entendeu? Exatamente porque você agora vai ter a renda interna aumenta, com a renda interna aumentando, aumenta a demanda por importação, e isso vai afetar a balança comercial. Como o câmbio é fixo, não vai ter efeito nas exportações, a renda do resto do mundo continua lá, o E continua lá. A gente podia falar dos preços, mas a gente estava fazendo modelo sem mexer em preço. No câmbio flexível, o jogo muda. A expansão monetária, ela leva a uma expansão do produto, ela melhora a balança comercial via depreciação do câmbio. Então, esse é o efeito de uma política monetária com câmbio flexível. E a expansão fiscal, ela não afeta o produto, ela reduz exportações líquidas e aprecia o câmbio, né? Exatamente por apreciar o câmbio, ela reduziria as exportações e aumentaria as importações, afetando as exportações líquidas. Então, esses são as combinações de política, né, de política monetária e fiscal, a depender do regime de câmbio. Então, tenho em mente que hoje a grande maioria dos países trabalha com regime de câmbio flexível, esse é o caso do Brasil, então a coluna que vale a pena olhar é essa daqui. Calma, apontar aqui não adianta. É essa daqui que eu estou circulando, a de câmbio flexível. Então, a expansão monetária ela teria esse impacto e a fiscal esse outro, que está aqui embaixo. Tá? Esse seria o Brasil. Bom, com isso nós encerramos essa parte de economia aberta e encerramos a parte de demanda. O que nós vamos fazer agora na próxima unidade do curso? Bom, como eu assisti várias vezes, registrei várias vezes, o modelo ISLM tem muitas limitações. Essas limitações, principalmente em relação a duas hipóteses que eu venho pegando. As empresas vão atender qualquer demanda, elas estão dispostas a produzir para atender, e o nível de preço está fixo. Essas hipóteses, elas entraram muito em questionamento nos anos 70. Nos anos 70 teve um choque do petróleo. O preço do petróleo disparou. Acontecendo agora, só que mais intenso. E aí você teve, na sequência disso no mundo, uma combinação curiosa. O mundo estava em recessão e o mundo estava com inflação. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Com um modelo que está considerando o preço rígido. E ainda que você flexibilize os preços, se você tem deslocamentos da demanda, né,
quando a gente viu no modelo de oferta e demanda agregada, você não deveria ter essa combinação. O que você teria é o velho caso de a economia está aquecida, aí tem muita inflação, a economia está desaquecida, aí não tem inflação. Como é que você combina essas duas coisas? Que é o que está acontecendo em boa parte do mundo agora, foi o que aconteceu em 2021, né? Você teve um período de recessão forte, mas em 2020, com a queda muito grande da pandemia, e uma elevação de inflação na sequência. Como que isso acontece? O Brasil está passando por isso. Nós tivemos inflação alta e desemprego alto em 2021. Claro que tem um efeito de pandemia, óbvio, é evidente, mas você tem um pouco esse problema. Como é que isso acontece? Como é que você conta essa história? E para responder isso foi preciso meio que reconstruir a macroeconomia, que foi a contribuição do Robert Lucas, do Thomas Sargent, Prescott, Kydland, para ficar aí nos que ganharam o prêmio Nobel nesse esforço. Mas claro que tem muito mais gente nessa história. Reconstruir a macroeconomia não foi tarefa fácil, porque era preciso ir lá em questões muito centrais do que estava acontecendo. E isso exigiu, então, nesse processo de reconstrução da macroeconomia, para criar outros modelos, que nós não vamos terminar esses modelos nesse curso, na realidade, alguns vocês só vão estudar se fizerem pós-graduação ou algum curso avançado na graduação. Eu tenho a impressão que a Marina oferta esse tipo de curso, não tenho certeza, mas se ela não ofertar, se vocês cobrarem, ela acaba ofertando. Porque são modelos onde um dos momentos dessa etapa foi pensar um pouco mais na microeconomia por trás da macro. Pensar um pouco mais que escolhas estão sendo feitas aqui. O tempo todo aqui nós fizemos as relações meio que, olha, quando aumenta a renda, aumenta teu consumo, aumenta em tanto, mas calma. Por que a gente não faz uma otimização de consumo? Por que a gente não bota um consumidor, otimizador de renda, uma restrição orçamentária e tudo isso? Então, essas questões nós vamos discutir na próxima unidade. Nós vamos botar os elementos dessa discussão. Né? Digamos, é o que se falava muito a expressão microfundamento, não sei se ela continua sendo muito usada, faz tempo que eu não ouço, mas a ideia é aprofundar um pouco mais desse lado para tentar pensar uma outra macroeconomia, que acabou sendo também olhando para o lado da oferta e tal. Então isso é o que vai fazer na próxima unidade. Paro aqui, a unidade de olhando o lado da demanda está fechada, então nós fizemos o lado da oferta, na unidade 2, agora nós fizemos o lado da demanda e agora nós vamos começar a tentar ir nas entranhas desses consumos, investimento e pensar um pouco mais nas famílias que estão decidindo consumir, nas firmas que estão decidindo investir, como é que isso funciona. Essa é a nossa próxima unidade. Obrigado pela atenção de vocês, até o nosso próximo vídeo.